Leitura da Bíblia. Dando seguimento às leituras da Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 27, e dando início à leitura do livro do Números, capítulos 1, capítulo 2 e capítulo 3. Vamos escutar e lermos juntos agora. Levítico 27. O resgate do que pertence ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se alguém fizer um voto, as pessoas serão do Senhor segundo a tua avaliação. Se se tratar de um homem de 20 a 60 anos, o valor será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se for uma mulher, o valor será de 30 ciclos. Para a idade de 5 a 20 anos, o valor será de 20 ciclos para o menino, e 10 ciclos para a menina. De 1 mês até 5 anos, o valor será de 5 ciclos de prata para um menino, e 3 para uma menina. Aos 60 anos, e daí para cima, a estimação será de 15 ciclos para um homem e 10 ciclos para uma mulher. Se aquele que tiver feito o voto for demasiado pobre e não puder pagar o valor que avaliaste, apresentar-se ao sacerdote, que fichará o valor segundo as posses daquele que fez o voto. Se se tratar de animais que se podem oferecer ao Senhor, todo animal que assim se tiver dado ao Senhor será coisa santa. Não poderá ser trocado nem substituído, bom por mal, ou mal por bom, mas, se trocar um animal por outro, eles serão coisa santa, tanto um como o outro. Se se tratar de um animal impuro que não se pode oferecer ao Senhor, será apresentado ao sacerdote. Ele o avaliará, conforme for bom ou mal, e sua estimação determinará o preço. Se se quiser resgatá-lo, ajuntará uma quinta parte ao que tiver sido avaliado. Se alguém consagrar ao Senhor a sua casa fazendo dela coisa santa, o sacerdote a avaliará segundo for boa ou má, e ela será vendida pelo preço dessa avaliação. Mas, se aquele que consagrou a sua casa quiser resgatá-la, ajuntará um quinto ao preço da avaliação, e ela lhe pertencerá de novo. Se alguém consagrar ao Senhor uma parte da terra que lhe pertence, tu a avaliarás segundo a quantidade de grãos que se pode semear nela, à razão de 50 ciclos de prata por homer de cevada. Se consagrar o seu campo, a partir do ano do jubileu, far-se-á segundo a tua avaliação. Mas, se o tiver feito depois do jubileu, o sacerdote estimará o seu preço segundo o número de anos que restam até o jubileu, e haverá uma redução sobre o preço da avaliação. Se aquele que consagrou o seu campo quiser resgatá-lo, ajuntará um quinto ao preço fixado, e possui-lo-á. Se não o resgatar e o vender a outro, esse campo não poderá mais ser resgatado. Quando o campo ficar livre no jubileu, será consagrado ao Senhor como um campo votado ao interdito, e tornar-se a propriedade do sacerdote. Se alguém consagrar ao Senhor um campo que comprou, o qual não faça parte de seu patrimônio, o sacerdote fichará o seu preço de acordo com a tua avaliação até o ano do jubileu, e esse homem pagará o preço fixado no mesmo dia. No ano jubilar, o campo voltará ao vendedor, como patrimônio que lhe pertence. Todas as avaliações se farão em ciclos do santuário. O ciclo vale 20 gueras. Entretanto, ninguém poderá consagrar os primogênitos de seu gado, pois pertencem já ao Senhor pelo seu título de primogênito. Seja um boi, seja uma ovelha, são propriedade do Senhor. Se se tratar de um animal impuro, será resgatado pelo preço que fixares, ajuntando-se mais uma quinta parte. Se um homem consagrar ao Senhor por interdito alguma coisa que lhe pertence, seja qual for esse objeto, uma pessoa, um animal ou um campo de seu patrimônio, ela não poderá ser vendida, nem resgatada. Tudo o que é votado por interdito é coisa consagrada ao Senhor. Nenhuma pessoa votada ao interdito poderá ser resgatada, ela será morta. Todos os dízimos da terra, tomados das sementes do solo ou dos frutos das árvores, são propriedade do Senhor,
é uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa de seus dízimos, ajuntará uma quinta parte. Todos os dízimos do gado maior e menor, os dízimos do que passa sob o cajado do pastor, o 10º animal, será consagrado ao Senhor. Não se fará escolha entre bom e mau e não se fará substituição. Se alguém o fizer, tanto o animal substituído como o que substituiu serão coisa consagrada, não poderão ser resgatados. Tais são as ordenações que o Senhor deu a Moisés para os israelitas no Monte Sinai. Agora, dando início à leitura do livro dos Números, nos capítulos 1, capítulo 2 e capítulo 3. Vamos escutar e lermos juntos agora. Números 1. O recenseamento. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída do Egito, o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai, na tenda de reunião: Fazei o recenseamento de toda a assembleia dos filhos de Israel segundo suas famílias, suas casas patriarcais, contando nominalmente por cabeça todos os varões da idade de 20 anos para cima. Todos os israelitas aptos para o serviço das armas. Fareis o recenseamento deles segundo os seus grupos, tu e Aarão. Assistir-vos a um homem de cada tribo, um chefe da casa de seu pai. Eis os nomes daqueles que vos hão de acompanhar: de Ruben, Elissur, filho de Sedeur. De Simeão, Salamiel, filho de Surizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Suar. De Zabulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Benjamim, Abidã, filho de Gedeão. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Fegiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Duol. De Neftali, Aira, filho de Enã. Tais são os que foram escolhidos da Assembleia. Eram os príncipes de suas tribos patriarcais, chefes de milhares em Israel. Depois de se terem ajuntado esses homens designados pelos seus nomes, Moisés e Aarão convocaram toda a Assembleia no primeiro dia do segundo mês. Efetuaram o recenseamento por clãs e famílias, contando nome por nome as pessoas da idade de 20 anos para cima. Assim como o Senhor ordenara a Moisés, fez-se, pois, o recenseamento no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, primogênito de Israel, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes por cabeça, todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 46.500 na tribo de Ruben. Dos filhos de Simeão, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 59.300 na tribo de Simeão. Dos filhos de Gade, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 45.650 na tribo de Gade. Dos filhos de Judá, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 74.600 na tribo de Judá. Dos filhos de Issacar, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 54.400 na tribo de Issacar. Dos filhos de Zabulon, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais,
contando seus nomes da idade de 20 anos para cima todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 57.400 na tribo de Zabulon. Entre os filhos de José, os filhos de Efraim, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 40.500 na tribo de Efraim. Dos filhos de Manassés, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 32.200 na tribo de Manassés. Dos filhos de Benjamim, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 35.400 na tribo de Benjamim. Dos filhos de Dan, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 62.700 na tribo de Dan. Dos filhos de Azer, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 500 na tribo de Azer. Dos filhos de Neftali, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 53.400 na tribo de Neftali. Estes são os que foram recenseados por Moisés e Arão com os príncipes de Israel, em número de 12, um homem de cada casa patriarcal. Os israelitas recenseados por famílias, da idade de 20 anos para cima todos os que eram aptos para o serviço das armas. Somaram o total de 603.550. A função dos levitas. Quanto aos levitas, porém, não foram contados com os demais, segundo suas tribos patriarcais. O Senhor havia dito, com efeito, a Moisés: não farás o recenseamento da tribo de Levi, nem porás a soma deles com os filhos de Israel. Confia-lhes o cuidado do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, farão o seu serviço e acamparão em volta do tabernáculo. Quando se tiver de partir, os levitas desmontarão o tabernáculo e o levantarão quando se tiver de acampar. O estrangeiro que se aproximar dele será punido de morte. Os israelitas acamparão cada um em seu respectivo acampamento e cada um perto de sua bandeira, segundo suas turmas. Quanto aos levitas, porém, acamparão em torno do tabernáculo do testemunho, para que não suceda explodir a minha cólera contra a assembleia dos israelitas. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Números 2. A disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés: os israelitas acamparão cada um perto de sua bandeira, sob as insígnias de suas casas patriarcais. Ao oriente assentará as suas tendas Judá, com sua bandeira e suas tropas. E a divisão do seu exército, segundo o recenseamento, é de 74.600 homens. Junto dele acampará a tribo de Issacar. O príncipe dos filhos de Issacar é Natanael, filho de Suar. E sua divisão, segundo o recenseamento, é de 54.400 homens. Em seguida, a tribo de Zabulon. O príncipe dos filhos de Zabulon é Eliabe, filho de Helon. E sua divisão é, segundo o recenseamento, de 57.400 homens. O total para o acampamento de Judá, segundo o recenseamento, se eleva a 186.400 homens, segundo suas divisões,
são estes os primeiros que se porão em marcha. Para o lado do meio-dia estará a bandeira do acampamento de Ruben, com suas divisões. E sua divisão, segundo o recenseamento, é de 46.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Simeão. E sua divisão, segundo o recenseamento, é de 59.300 homens. Em seguida, a tribo de Gade. E sua divisão é, segundo o recenseamento, de 45.650 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Ruben se eleva a 151.450 homens, segundo suas divisões. Estes serão os segundos a se porem em marcha. Em seguida, irá a tenda de reunião com o acampamento dos levitas, no meio dos outros acampamentos. Eles marcharão na ordem em que tiverem acampado, cada um no seu lugar, segundo a sua bandeira. Para o lado do ocidente estará a bandeira de Efraim com suas divisões. E sua divisão, segundo o recenseamento, é de 40.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Manassés. E sua divisão, segundo o recenseamento, é de 32.200 homens. Em seguida, a tribo de Benjamim. E sua divisão, segundo o recenseamento, é de 35.400 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Efraim é de 108.100 homens, segundo suas divisões. Estes se porão em marcha em terceiro lugar. Ao norte se encontrará a bandeira do acampamento de Dan com suas divisões. E sua divisão, segundo o recenseamento, é de 62.700 homens. Junto dele acampará a tribo de Azer. E sua divisão, segundo o recenseamento, é de 41.500 homens. Em seguida, a tribo de Néftali. E sua divisão, segundo o recenseamento, é de 53.400 homens. O total para o acampamento de Dan, segundo o recenseamento, se eleva a 157.600 homens. Estes se porão em marcha em último lugar, segundo suas bandeiras. Estes são os israelitas recenseados segundo suas casas patriarcais. O total de todos os homens recenseados, repartidos em diversos acampamentos, segundo suas divisões, é de 603.550 homens. Os levitas não foram contados no recenseamento com os israelitas, segundo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Acamparam segundo suas bandeiras, e puseram-se em marcha cada um segundo a sua família e segundo a sua casa patriarcal. Números 3. Os levitas e suas responsabilidades. Eis a posteridade de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. Eis os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São estes os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e a investidura sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando levaram à sua presença um fogo estranho no deserto do Sinai. Não tinham filhos. Eleazar e Itamar exerceram o ministério sacerdotal em presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: manda vir a tribo de Levi e apresentar ao sacerdote Arão para servi-lo. Os levitas se encarregarão de tudo o que foi confiado aos seus cuidados e aos de toda a assembleia, diante da tenda de reunião, e farão assim o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda de reunião e do que foi confiado aos cuidados dos israelitas. Darás os levitas a Arão e seus filhos. Eles serão escolhidos dentre os filhos de Israel para serem inteiramente dele. Estabelecerás a Arão e seus filhos para exercerem o ministério sacerdotal. O estrangeiro que se aproximar do santuário será punido de morte. O Senhor disse a Moisés: eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todo primogênito,
que abre o seio de sua mãe entre todos os israelitas, os levitas serão meus. Com efeito, todo primogênito é meu. No dia em que feri todos os primogênitos no Egito, reservei para mim todos os que nascem primeiro em Israel, desde os homens até os animais. O recenseamento dos levitas. O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: Conta os levitas segundo suas casas patriarcais e segundo suas famílias, todos os varões de um mês para cima. E Moisés fez esse recenseamento conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Eis os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson, segundo suas famílias: Lebni e Semei. Filhos de Caate segundo suas famílias: Arão, Gesar, Hebron e Osiel. Filhos de Merari, segundo suas famílias: Muli e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo suas casas patriarcais. De Gerson provém as famílias de Lebni e de Semei, são as famílias dos gersonitas. Contando todos os varões da idade de um mês para cima, foram recenseados 7.500. As famílias dos gersonitas acampavam ao ocidente, atrás do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda de reunião tinham os gersonitas o cuidado do tabernáculo e da tenda, de sua coberta, do véu que cobria a entrada da tenda de reunião, das cortinas do átrio, do véu de entrada no átrio, que circundavam o tabernáculo e o altar, e de suas cordas para todo o serviço. De Caate provém as famílias dos Anramitas, dos Gessaritas, dos Abronitas e os Osielitas, estas são as famílias dos Caatitas. Contando todos os varões da idade de um mês para cima, havia 8.300 encarregados do santuário. As famílias dos Caatitas acampavam para a banda do meio-dia, ao lado do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal das famílias dos Caatitas era Elisafã, filho de Osiel. Aos seus cuidados foi confiada a guarda da arca, da mesa, do candelabro, dos altares e dos utensílios do santuário que serviam para o ministério, o véu e tudo o que se relacionava com o seu serviço. O príncipe dos príncipes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão, ele tinha a superintendência sobre os que velavam pela guarda do santuário. De Merari provém a família dos Moolitas e as dos Muzitas, estas são as famílias dos Meraritas. Contando todos os varões da idade de um mês para cima, foram recenseados 6.200. O príncipe da casa patriarcal das famílias de Merari era Suriel, filho de Abiael, acampavam ao norte do tabernáculo. Os filhos de Merari tinham a guarda das tábuas do tabernáculo, de suas travessas, suas colunas, seus pedestais, de todos os seus utensílios e de todo o seu serviço. Das colunas que se encontravam em volta do átrio com seus pedestais, suas estacas e suas cordas. Moisés, Arão e seus filhos acampavam diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda de reunião, ao nascente, e tinham o cuidado do santuário para os israelitas. O estrangeiro que se aproximasse devia ser punido de morte. O total dos levitas recenseados por Moisés, segundo suas famílias, assim como o Senhor ordenara a todos os varões da idade de um mês para cima, era de 22.000. O resgate dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: fez o recenseamento de todos os primogênitos varões entre os israelitas, da idade de um mês para cima, e fez o levantamento dos seus nomes. Tomarás para mim os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas. Eu sou o Senhor. Tomarás o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado dos israelitas. Moisés recenseou todos os primogênitos israelitas segundo a ordem que lhe tinha dado o Senhor. Todos os primogênitos varões recenseados e contados nominalmente, da idade de um mês para cima, eram 22.273. O Senhor disse a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas,
e o gado dos levitas em lugar do deles. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Como o resgate dos 273 primogênitos israelitas que excedem o número dos levitas. Tomará 5 ciclos por cabeça, de acordo com o ciclo do santuário, o qual é de 20 gueras. Darás esse dinheiro a Arão e a seus filhos para o resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro do resgate dos primogênitos que ultrapassavam o número dos que tinham sido resgatados pelos levitas. Assim recolheu a quantia de 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés entregou o dinheiro do resgate a Arão e a seus filhos, conforme a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Amanhã dando seguimento a leituras do livro da Bíblia, do livro de Números, nos capítulos 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Paz e bênçãos a todos.